Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. E para esse vídeo trago para vocês a resenha do livro Frankenstein da Mary Shelley. Esse livro é um clássico da ficção científica e terror, publicado em 1818. Essa história vai nos fazer entrar em um mundo em que é possível criar outra vida por meio da ciência. Um rapaz de família rica, a família Frankenstein, vivia muito feliz. Ele sempre gostou muito de filosofia. Desde criança ele lia muitos livros, sempre gostou muito de estudar sobre esse assunto, até que ele resolve ir para a faculdade estudar um pouco mais sobre isso. Lá, ele aprofunda seu conhecimento e começa a pensar na possibilidade de criar outra vida com seus conhecimentos, com a ciência. Então ele se tranca em seu quarto / oficina e começa a criar um ser de tamanhos e proporções grandes. Mas quando ele termina sua obra, ao invés de se sentir feliz, tudo que ele sente é horror e aversão àquela forma grotesca e feia. A história vai girar em torno dessa criatura feita por ele. E todos os infortúnios que acontecem na vida dele é justamente por causa dessa criatura. Ele fica tão mal e se sente tão culpado ao ponto de querer destruir o que ele criou. A narração da história em si é feita pelo próprio Dr. Frankenstein, quando ele basicamente conta a história dele, o que aconteceu, para um capitão de navio. Esse capitão vai registrar a história dele e enviar para sua irmã, a irmã do capitão. Eu já disse para vocês que eu não sou muito fã da narração em primeira pessoa, mas eu achei bem interessante o que aconteceu nesse livro dessa vez, porque a gente só tem o ponto de vista do Dr. Frankenstein, ou seja, toda a descrição que ele faz da criatura é sob o ponto de vista dele, sob o horror que ele enxerga. Então, a gente não sabe se a criatura é realmente assim tão má, a gente não sabe se ele tivesse agido diferente, se a história poderia ter sido diferente, a gente não sabe o que poderia ter acontecido se os rumos da história fosse outro, entende? Então, o fato de a história ser escrita em primeira pessoa, justamente pelo Dr. Frankenstein, faz com que essa narrativa seja um pouco mais pessoal. Não sei se vocês conseguem me compreender. Eu sinto que é como na história de Dom Casmurro, escrita por Machado de Assis. O que acontece aqui? Justamente o fato de ser o próprio Bentinho que está narrando a história faz a gente ficar com aquela pulguinha atrás da orelha pensando se o que ele conta de fato aconteceu ou se não é imaginação da cabeça dele. O que acontece aqui é basicamente a mesma coisa. A gente não sabe se de fato a criatura é tão horrível assim ou se é só o ponto de vista do Dr. Frankenstein. Porque desde o primeiro momento, quando ele vê a criatura, ele já fica horrorizado. Ele não para muito para escutar. Por mais que em alguns momentos ele pare para escutar, a visão que ele tem da figura em si é uma visão péssima, uma visão horrorizada. Ele não gosta daquilo que ele fez. Então, e outra, tem a culpa misturada ali. Então, acho que esse misto de sentimentos faz com que ele tenha uma visão muito ruim da criatura que ele fez. E é isso que nos apresentaram. Então, a gente não tem o ponto de vista da criatura. Em alguns momentos, sim, mas na maioria das vezes, não. Então, a gente fica pensando se talvez se ele tivesse dado uma chance para essa criatura, se tudo que aconteceu não teria acontecido, se essa criatura não foi só um produto do meio em que ele foi criado. Não justifica nada do que ele fez, é claro que não, porque sim, ele fez coisas horríveis, né? Essa criatura fez coisas abomináveis, mas eu fico pensando se ele tivesse em um meio diferente, talvez esse lado ruim dele não tivesse aflorado tanto, né? Eu não sou completamente adepta dessa teoria de que o meio corrompe, mas porque eu acho que a corrupção sempre está dentro da gente, mas eu acredito que, dependendo do meio, essa corrupção pode ser aflorada ou não. Eu sou da filosofia seguinte: dê poder a um homem, você vai realmente ver quem ele é. Ele vai manifestar a sua verdadeira face. Essa teoria eu concordo. Agora, se você é um produto do meio ou não, isso eu não vou poder dizer. É uma questão de opinião, entende? Então, não dá muito pra
simplesmente afirmar isso aqui. Mas fica aí essa reflexão e esse ponto de interrogação. Será que as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse agido diferente? Se a criatura tivesse contato com pessoas diferentes, né? Então, tudo isso tem esse gigantesco ponto de interrogação aí. Os outros personagens também são vistos sob a ótica do Dr. Frankenstein. Então ele descreve o pai dele, os irmãos e inclusive a noiva como pessoas que são extremamente puras, que não têm contato com a maldade, que são pessoas virtuosas, transcendentais, né? Aquela coisa perfeita. Então ele vê essas pessoas da família dele como pessoas maravilhosas, perfeitas, o estereótipo da pessoa boa, basicamente, do que é bom. Então ele vê os parentes como bons e a criatura que ele fez como mal. E ele olha para si mesmo como um ser também desprezível, né? Então, como é narrado em primeira pessoa, normalmente a gente tende a ver o que as pessoas têm de bom e o que a gente tem de ruim. Essa comparação sempre acontece. Então, o que acontece aqui? Quer dizer, nem sempre acontece, né? Pode ser que você não se compare com as outras pessoas, isso é excelente. Eu queria que todo mundo fosse assim. Inclusive eu queria muito ser assim. Mas, seguindo aqui a história. Ele se vê sob um ponto de vista muito ruim, então ele se culpa por tudo que aconteceu com a família, tudo de ruim que acontece, ele bota a culpa pra si. Então ele é um ser desprezível por causa da criatura que ele criou, entende? Então se ele não tivesse criado aquela criatura, nada de ruim teria acontecido na vida dele. E é por isso que ele se culpa, por ter criado a criatura, entendeu? Se essa narração tivesse sido feita em terceira pessoa, não teria produzido todo esse efeito que produziu e todas essas reflexões mirabolantes que eu faço. Então, eu gostei muito desse livro por ele ter sido narrado em primeira pessoa também. Por causa justamente dessa narração ser feita em primeira pessoa, é que os personagens secundários ali não têm tanta profundidade. A gente não conhece a fundo as camadas da personalidade dessas pessoas, a gente só consegue conhecer um pouco mais a fundo a personalidade do próprio Dr. Frankenstein. E o que a gente percebe é que o tempo todo ele está se culpando ali e o tempo todo ele está odiando a criatura que ele fez. Mary Shelley foi muito famosa em sua obra justamente por causa da produção desse livro. Ela nasceu em 1797 e morreu em 1851. O contexto dessa obra é justamente o século 18 e 19 ali na Grã-Bretanha dessa época. O que me encantou nessa obra foi justamente a forma que ela foi escrita, como eu disse para vocês, a narração em primeira pessoa, mas o que é mais interessante ainda é o fato dela ser escrita como se fosse uma carta gigantesca, em que aí a gente vai vendo os acontecimentos, como se fosse a narração de uma aventura feita, como se fosse um diário de bordo, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas é basicamente isso, uma carta gigantesca que o capitão basicamente escreve para a irmã dele. Entende? Então eu gostei bastante disso, achei isso muito interessante. E eu super recomendo essa leitura para vocês. Se você gostou desse vídeo, se você já leu Frankenstein, comenta aqui embaixo para eu saber também, tá bom? Se gostou, é claro, curte por favor esse vídeo, tá bom? Compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar também. E se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, por favor. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!